Eu tô falando aqui, não iniciei a gravação ainda. A Rosa tá falando que tá com sinusite, né, Rosa? Nossa, esse tempo aqui é difícil. Eu também fecho a garganta nessa época do ano. Acho que iniciou a gravação. Então vamos lá, só reforçando aqui o que eu estava falando. Na semana passada, o conteúdo era sobre modelagem, criar um banco de dados. Então, eu já deixei aqui lá no playlist, na pasta compartilhada, um banco para a gente usar de modelo, tá? Se você fizer os vídeos, você vai ver que a gente vai estar lá criando o banco de dados direitinho, conforme o modelo, mas eu já deixei um lá para poder usar. E o capítulo 6 é para falar sobre o que é SQL, o que é o PHP-MyAdmin, o que é os comandos DML e DDL, então tá lá no vídeo também que eu deixei lá no playlist, tá bom? Cadê o vídeo? Até sumiu aqui. Não, tá aqui. Mas que tá nesse vídeo aqui lá do nosso playlist. Hoje, vamos abordar então essa parte aqui dos primeiros comandos, né? Eu dei o nome aqui de comandos iniciais, na apostila fala ali do select, o from, como montar ele. Funções de tabela e o capítulo 8. Vamos ver se a gente aborda tudo isso aqui agora, então. Deixa eu abrir aqui Vou usar o AMP Server. Yes. Deixa eu abrir aqui a pasta de banco de dados. Aí a ideia... Tá, eu não coloquei o arquivo aqui não. Deixa eu pegar ele aqui, gente. Só um minutinho. Arquivos, 2022. Não é HTML, não, é banco de dados. Tá, eu vou colocar esses dois scripts lá para a gente usar ele. Aí ele está aqui na numeração, tá vendo? O script de criação do banco de dados, do MySQL. E aqui eu deixei um script de carga de estados. É só para facilitar aí na configuração do banco de dados, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que já abriu, tá, já subiu o AMP Server, vou abrir aqui o MySQL Workbench. E eu gosto de usar o PHP-MyAdmin para subir o backup da base de dados, que é um facilitador. Então vou colocar aqui localhost 8013, que é o AMP Server. E eu vou abrir aqui o PHP-MyAdmin, que é para conectar na minha instância do banco de dados. Vou selecionar aqui o meu banco de dados MySQL, usuário root e sem senha, tá? Que é o usuário inicial de acesso ao banco de dados. Então aqui eu já tenho alguns bancos de dados. Eu vou criar um banco aqui chamado site. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu conectar aqui pelo MySQL Workbench também. Aí só para vocês entenderem que eu tenho as duas aplicações. Essa aplicação desktop, que é o MySQL Workbench, conectado no mesmo banco de dados. Então, as mesmas bases que eu vejo, no mesmo SGBD, né? As mesmas bases que eu vejo aqui são as bases que o PHP-MyAdmin, que é uma aplicação web, mostra aqui também. Ah, tá. Eu vou criar esse primeiro banco aqui, olha. Como eu tenho várias bases chamadas primeiro banco, ele meio que agrupou elas, o primeiro banco, e foi criando aqui. E aqui eu tenho aqui as bases primeiro banco. Eu vou abrir aquele arquivo, eu vou vir aqui no file, Open SQL Script, só para a gente entender o script, tá? Vou abrir aquele arquivo 1, que é o script de criação do banco de dados MySQL. Tá aqui. O nome do banco, né,
aqui no MySQL, também conhecido como esquema, tá bom? A parte de banco de dados ou esquema é a mesma coisa, tá? Tá aqui o nome do banco, primeiro banco 2021. Aí eu vou mudar esse banco aqui, a gente vai dar um nome para ele, primeiro banco 202205, né? Que é o nosso mês aqui. Se bem que a nossa turma, eu não lembro o nome da turma, não vou nem colocar, não. Vamos deixar isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu preciso mudar o nome do banco, aí eu vou mudar aqui, e onde eu estou chamando no banco, no meu script, eu tenho que ir substituindo. Para mim fazer isso aqui, eu vou dar um Ctrl H, que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma substituição. O que eu quero substituir? Essa palavra aqui, olha, todo local no meu arquivo onde estiver escrito primeiro banco 2021, você vai substituir para esse nome aqui. E aqui eu tenho replace all, que é o replace é substituir tudo, o all de tudo. Vou substituir tudo. Clica aqui, olha lá, ele está substituindo, ó. Já mudou aqui embaixo, já mudou aqui, mudou para todos os lugares. E esse aqui é um script de banco de dados, tá? Alguns SGBDs, por exemplo, o Oracle ou o SQL Server, a gente importa um arquivo que você não consegue abrir ele. É um arquivo, entre aspas, binário, né? E os arquivos de banco de dados do MySQL é um arquivo aberto. Você consegue abrir, aí você vai vendo que ele vai executando comando a comando aqui, olha, para criar a base de dados. Tá bom? Então, vou deixar ele todo aqui, vou clicar nesse raio aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vou clicar nesse raio, ele vai criar o banco aqui, ó, 202205, tá? Ele vai criar ele aqui. Vamos executar agora. Ah, espera aí, eu deixei só selecionado, não posso deixar uma parte selecionada não. Vou clicar e deixar o cursor piscando. Clica aqui agora. Aí ele vai estar executando, ó, vários scripts. Então aqui eu estou restaurando o backup baseado no script, tá? Não apareceu o nome do banco aqui, ó, primeiro banco 202205, ele não apareceu aqui. Eu vou clicar na parte branca e vou vir aqui em refresh, que é para atualizar essa visualização. Aí ele criou aqui agora, ó, 202205, tá vendo? E ele já deixou ele selecionado em negrito, porque aqui tem um comando use o banco, porque eu criei o banco, o esquema, e depois eu selecionei o banco, por isso que ele ficou em negrito. Agora vamos voltar aqui no PHP-MyAdmin, você vê que está o banco 2021, 202204 e o 202205 não aparece aqui. Vou fazer o mesmo esquema de atualizar, mas aqui eu tenho esse botão de reload no PHP-MyAdmin. Olha lá o que ele fez, apareceu o banco. Então eu tenho duas aplicações conectadas na mesma instância do MySQL, que eu consigo acessar os bancos dessa instância. Né? Então eu posso dar um select aqui, posso dar um select aqui, vai ser as mesmas informações, tá bom? Eu vou deixar esse script dessa forma aqui agora, que aí, se vocês baixarem ele e executarem, vocês vão conseguir criar aí na sua máquina um banco nesse mesmo modelo aqui que eu criei. Que aí a gente consegue trabalhar com select, com todos os comandos aqui, tá bom? Como ele está selecionado por aqui, aí gente, eu gosto de usar o MySQL Workbench para me dar os selects, para fazer tudo, porque eu começo a dar o comando, eu consigo salvar, né, a query, eu vou executando várias queries, ela vai ficando por aqui. O PHP-MyAdmin não permite isso. Eu executo uma query, ela some. Tá? Depois eu demonstro para vocês. E aqui eu vou abrindo aqui, eu vejo as tabelas que já estão criadas. Reparem só, eu tenho a tabela de clientes, eu tenho a tabela de estados, eu tenho a tabela de forma de pagamento, a tabela de município, países, produtos, vendas e os itens da venda, né? O nome dela aqui é vendas itens, tá invertido, mas é isso mesmo. E o principal comando, né, que a gente usa para quando a gente quer acessar um banco de dados é esse comando aqui, ó, use. Até numa aplicação PHP que a gente vai desenvolver, a primeira coisa que eu faço é selecionar o banco de dados que eu quero trabalhar. Porque quando eu conecto numa instância do MySQL, eu posso ter 50 bancos de dados lá, ou às vezes a minha aplicação usa vários bancos, ou eu tenho vários bancos lá de outras aplicações. Então, o comando use é para mim selecionar o banco de dados que eu quero trabalhar, o esquema que eu quero trabalhar. Digamos que eu tivesse colocado aqui, ó, primeiro banco, underline, 2021. Vou colocar um ponto e vírgula. Semelhante ao JavaScript, né, o PHP, quando a gente termina uma query, aí a gente coloca o ponto e vírgula aqui só para não ficar dando alerta, tá bom?
Se eu deixar o cursor no meio da query, entre o ponto e vírgula, e clicar nesse raio aqui que tem uma setinha, esse segundo raiozinho, ele executa a query que está aqui dentro, sem eu precisar selecionar e executar com o raio primeiro. É só eu deixar aqui e executar. Olha o que ele fez, ele selecionou esse primeiro banco 2021. Está vendo que ele está em negrito agora? Olha. Ah, eu vou selecionar outro banco aqui chamado Gislene. É uma aluna que me mandou uma base dela para me fazer uns testes. Vou selecionar, vou executar aqui agora. Olha lá, ele selecionou Gislene. Só que a gente quer trabalhar com o banco de dados do primeiro banco 202205. Eu quero usar esse banco. Então, beleza. Então, qualquer comando que eu for executar aqui agora, ele vai ser executado em cima desse banco de dados aqui, tá bom? Um dos comandos mais usados é o select. O select é o selecionar, para a gente visualizar os dados de uma tabela. O select sozinho você não faz nada. Por quê? Eu preciso falar, primeiro, quais colunas eu quero ver. E depois que eu informar as colunas, às vezes eu quero ver uma coluna só. Então eu coloco aqui coluna 1. Eu quero ver a coluna 2 também, que é uma segunda coluna. Eu coloco o nome dela, coluna 2, mas eu preciso colocar uma vírgula entre as colunas. Tá? A última coluna não precisa de vírgula. É um padrão aqui. Isso aqui é a síntese do comando select. Após eu usar o select, colocar as colunas que eu quero listar, eu vou colocar um from. O from é para me especificar qual banco de dados eu quero visualizar. Aqui eu tenho vários bancos, ó, clientes, estados, forma de pagamento, município, país e por aí vai. Quero ver produtos. Então eu vou escrever aqui, ó, produtos. Ok? Vou dar um ponto e vírgula. Se eu fizer um select dessa forma, com o from desse jeito, eu vou retornar todos os registros dessa tabela produtos. Vamos ver quais são os registros dessa tabela. Vou deixar o cursor aqui dentro, vou clicar no segundo raiozinho. Aqui embaixo a gente tem no Output todos os scripts que eu executei, por isso que eu gosto de usar o MySQL Workbench, que ele vai mostrando os scripts que eu estou executando, tá vendo? No PHP ele sumiria lá, primeiro banco 2021, use Gislene, use primeiro banco 2025, a outra query, opa, deu erro, tá vendo um xizinho vermelho? Aqui está o erro e aqui ele fala qual o erro que está dando. Vamos copiar ele, vou colar ele aqui só para a gente, só para visualizar melhor. Ele está falando o seguinte, ó, aqui ele fala a hora que eu executei o script, vou apagar. Aqui qual script que eu executei, espera aí, qual script que eu executei, né? Você vê que é o mesmo daqui de cima, vou apagar. Limite 0, 2000, isso aqui é um padrão aqui do MySQL Workbench. Aí falou, erro, deu erro na minha execução. Código 1054. Mas o que significa isso aqui? Se você quiser pesquisar esse código no ajuda, né, do MySQL Workbench, você vai saber o que é. Mas aqui na frente ele já deu uma dica para a gente, olha. Deixa eu apagar isso aqui. Ele falou, um know desconhecido, coluna desconhecida, qual coluna? Coluna 1, essa coluna que eu dei o select aqui, ó. Em field lists, coluna desconhecida na lista de campos da tabela. Ok? Então essa coluna 1 não existe. Realmente ela não existe? Vamos conferir aqui, olha. Aqui do lado tem aqui a tabela de produtos e essa setinha. Se eu clicar aqui, vou ter algumas informações. Ó. Então eu tenho as colunas dessa tabela. Eu abri aqui, ele vai me mostrar. Olha, eu tenho a coluna ID produto, nome, marca e valor unitário. Realmente, a coluna 1 não existe. Isso aqui foi só um teste que a gente fez. Ah, Leandro, eu quero dar o select e eu não tenho acesso aqui para me ver quais colunas. Como é que eu faço? Pode colocar o asterisco. O asterisco é um caractere coringa. Se você dá o select asterisco, ele lista tudo que está lá dentro. Todas as colunas. Vamos executar ele aqui agora. Olha lá, ó. Ele listou aqui para a gente, olha. Aí ele vem aqui no Result Grid, esse campo aqui, e fala, ó, coluna ID produtos, a mesma, tá vendo? Coluna nome, coluna marca, coluna valor unitário. Listou todas as colunas, beleza? Porém, não retornou nenhum registro. Por quê? Porque eu não tenho nada de produto cadastrado na minha tabela por enquanto. Então, vamos mudar. Vamos pegar a países. Então, vamos mudar o from. Vamos dar um select na tabela países. Não tenho nenhum país cadastrado também. Que pena. Então, vamos dar um select na tabela estados. Vamos executar. Também não tenho nenhum estado cadastrado. Vamos dar um select na tabela clientes.
Não tenho nenhum cliente cadastrado. Não tenho nada cadastrado nessa base, ela está limpa, beleza? Então, mas ele mostra aqui as colunas. Aí, nesse momento, eu posso ir inserindo dados nessa coluna, que é o próximo comando que a gente vai aprender aqui agora, tá? O select é para me listar, beleza? Quando eu quero inserir uma informação na minha tabela, eu vou utilizar o comando insert. Qual que é a cláusula? Como que eu monto esse comando? O insert, eu tenho que colocar o into. O into é muito semelhante ao from. Eu estou falando, eu quero inserir dados na tabela. Qual tabela? Clientes. Não, clientes não. Vamos pegar aqui países primeiro, tá? Países. Países. Países, isso mesmo. E depois eu tenho que abrir e fechar parênteses. E entre esse abrir e fechar parênteses, eu tenho que falar quais colunas que eu quero preencher. A minha tabela de países, eu tenho as colunas ID país e o nome. Essa ID país, gente, quando eu clico nela aqui, ó, eu tenho aqui um detalhe dessa coluna e ela está falando definição, né? ID países é o campo ID países, que é essa primeira coluna aqui, ó, fields, né? Ele é um campo inteiro de 11 caracteres, AI, PK. O que é o AI? O AI é o autoincremento, a gente aprendeu na aula passada. Autoincremento, ou seja, esses campos de autoincremento, o SGBD, que é o MySQL, ele que vai controlar o preenchimento das informações nesse campo. Tá? Então, eu vou inserir o país 1. Eu vou inserir o meu primeiro país, aí ele vai preencher esse campo aqui com o número 1. Vou inserir o meu segundo país, aí ele vai preencher esse segundo país com o número 2. E assim por diante. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, colunas aí de alto incremento, eu não preciso me preocupar em preencher ela. Não tenho essa necessidade. Agora, o nome eu preciso preencher. Então, eu vou especificar aqui, ó, nome. Eu quero preencher o nome do país. Beleza? Mas qual a informação que eu vou inserir nessa tabela? Eu vou usar o comando, o próximo comando no caso, né? Que é o values, que são os valores que eu quero inserir. Eu vou abrir e fechar parênteses e vou falar qual valor que eu quero. Primeiro, eu quero cadastrar o Brasil, ok? Só que o Brasil, essa palavra é do tipo de dados string. Todo comando string eu tenho que colocar um aspas antes e depois, beleza? Tá aí. Vamos executar ele aqui agora. Ó, ficou verdinho, comando executado com sucesso. Vamos dar o select agora na tabela países para a gente ver o que aparece lá. Tá aí, ó. País Brasil cadastrado. Qual que é o ID dele? É 1. Então o próprio SGBD, né, o próprio MySQL, preencheu 1 nessa coluna, porque ela é auto-incremento, como eu falei. Vamos cadastrar o próximo país aqui, ó, Venezuela. Vamos executar aqui. Olha lá, comando executado, acabei de cadastrar. E vamos dar um select na tabela de países novamente. Já está lá os dois, ó, Brasil, Venezuela e a Venezuela com o ID 2. Então, cada país que eu for cadastrando, o banco de dados vai controlando esse ID para mim, beleza? Leandro, vou ter que ficar cadastrando um por um. Eu quero cadastrar a Alemanha e a França. Você pode colocar uma vírgula aqui, e aqui embaixo você coloca o próximo país, França. Quero colocar Inglaterra também. Faz o mesmo esqueminha. Vou até copiar isso aqui, olha. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, China e por aí vai. Então você pode fazer um comando aqui e inserir todos os países do mundo de uma vez. Só tem que saber quais são todos os países, né, gente? Vamos executar isso aqui agora. Olha lá, inseriu. Agora vamos dar um select aqui na tabela. Olha lá, bonitinhos que eu queria, ó. Brasil, Venezuela, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e China. Todos que eu cadastrei, ele foi preenchendo aqui. Vou até fazer o seguinte. Espera aí. Eu quero deixar o script pronto aqui, que aí eu disponibilizo esse arquivo aqui para vocês testarem, tá? Opa. Esse aqui é um comando. Vou colocar o ponto e vírgula aqui.
E o outro comando que eu rodei, eu não podia ficar mudando não, eu dei Brasil. Que aí eu vou deixar esse script depois que vocês rodam um, roda o outro e ele vai cadastrando. Se você, sem querer, executar aqui, ó, opa, cadastrei o Brasil de novo, mas o Brasil já existia. O que ele fez? Vamos dar uma olhada aqui. Olha. Tem o Brasil aqui e o Brasil aqui. Eu não posso ter dois países na minha tabela com repetida, né, gente? Informação repetida. Não tem essa necessidade. Então eu precisaria ter um controle. Ô, Leandro, você está cadastrando o mesmo nome. Aí eu tenho umas constraints que eu posso criar. Ou a minha própria aplicação, ela faria isso. Digamos que eu tivesse um formulário em PHP para fazer o cadastro do país. Um formulário lá de HTML com tratamento PHP. O que eu faço? O usuário que está querendo cadastrar o país Brasil. Deixa eu ver se esse país Brasil existe. Ele pega o nome, dá um select na tabela de país e vê se retornou Brasil. Se retornou, não deixa cadastrar. Aí dá uma mensagem para o usuário. Usuário, esse país já está cadastrado em nossa base. É isso que as aplicações fazem, entendeu? Como que eu faria isso? Eu posso vir aqui, ó, e pegar esse comando select, aqui embaixo, vou jogar ele para cá. Deixa eu colocar os pontos e vírgula aqui, que estava faltando. Beleza. Se eu der só esse select, ele lista tudo para mim, né? Como a gente viu aqui, listou tudo. Aí tem uma outra cláusula que eu posso complementar do meu select, que é o where. O where eu posso especificar uma filtragem, né, para o meu relatório. O where, quando a coluna nome, aí eu tenho aqui for igual, tá vendo o sinal de igual? A igual a Brasil. Vamos executar isso aqui agora. Olha lá, ele retornou dois países Brasil, tá vendo? Aí eu poderia ter essa query aqui, lá na minha aplicação PHP. Pega o nome que o cliente está querendo cadastrar, monta essa cláusula, executa. Se retornou linha, é porque já existe. Se não retornou nada, ela não existe. Por exemplo, eu vou tentar buscar aqui a Argentina. Não existe a Argentina. E a China, existe? Deixa eu conferir se eu cadastrei a China, não lembro mais. Ó, cadastrei, ó, é o ID 8. Então você consegue fazer esse tipo de pesquisa, beleza? Voltando aqui para o Brasil, a gente identificou o problema, porque sem querer, minha aplicação cadastrou o país Brasil sem ver, sem perceber que o país Brasil já existia. Está errado, eu preciso corrigir isso. Eu posso criar um outro select aqui, gente, chamado aqui, ó, where. A gente viu que quando eu pesquiso pelo Brasil, ele retorna o ID 1, o ID 2 e o ID 9. Então eu posso colocar aqui, ó, ID países igual ao 9. O 9, como ele é um caractere numérico, eu não preciso colocar o aspas antes e o depois, tá bom? É um inteiro. Vou executar isso aqui, aí ele retornou um país, que é só o 9. O que a gente pode fazer então, né, gente? Vamos excluir esse país 9, que é o maior, que foi o que eu cadastrei por último e está errado, e vamos deixar o 1, que é o mais certinho, beleza? Se eu rodar essa query aqui, ele retorna só o país errado. Então eu quero aproveitar essa query aqui e excluir. Como que eu vou fazer isso, gente? Tem um comando aqui, o próximo, que é o delete. Tá? Delete. Eu também tenho que falar o from. O que eu quero deletar algo de onde? O from é para me falar qual tabela, né? Países. Se eu fizer isso aqui, gente, o que vai acontecer? Vou deletar todos os meus países que eu cadastrei. Muito cuidado na hora de rodar um comando assim, tá? Muito cuidado. Se eu executar isso aqui, ó, eu estou cadastrando tudo. Então, se eu quero estou cadastrando tudo, eu estou excluindo tudo. Se eu quero excluir só o país de ID 9, eu vou pegar esse mesmo bloquinho aqui, olha, e vou colocar aqui na frente. Delete da tabela países, os registros, né, from países, quando o ID país for igual a 9. Vou executar esse bloco aqui agora. Esses delete eu até seleciono para ter certeza que eu estou executando só ele, confiro, peço alguém do meu lado aqui para conferir, aí depois eu executo o comando. Gente, se rodar um delete numa base de produção sem perceber é um problema grave. Vamos executar aqui agora. Vamos conferir aqui, né? O delete do país, olha aqui, ó, uma linha, uma row afetada, uma linha afetada. Ah, beleza, eu excluí só uma linha, mas deixa eu ir lá ver qual linha que eu excluí.
Se eu der o select aqui na tabela países todinha, sem o where, sem nada, para retornar tudo, vamos conferir, ó, país do 1 ao 9, ao 8. Brasil até a China. Então, aquele país 9 já não existe aqui mais, graças a Deus. Excluir só o país errado. Ah, você pode dar o select aqui pelo nome do Brasil também, né? Vou executar aqui. Fiz outra coisa mais errada ainda que eu não podia fazer. Espera aí. Fiz algo mais errado ainda, gente. O que eu fiz? O cursor estava parado aqui e eu cliquei no primeiro raio. O que ele foi fazendo? Ele executou isso aqui, beleza. Executou isso aqui, nossa, inseriu o Brasil de novo, olha lá, o Brasil com ID 10. Aí depois ele inseriu a Venezuela, olha lá, a Venezuela repetida de novo, olha, tem a Venezuela aqui no ID 2 e a Venezuela no ID 11, nossa. Cadastrou a Alemanha, a França, tudo de novo, Alemanha, França, foi cadastrando aquele monte de tudo, vai cair minha base toda. Excluir a tabela e vão refazer de novo? Não precisa, né? Aqui, e repara, gente, na hora que ele executou o primeiro, inseriu um novo registro, tá vendo que do 8 ele pulou para o 10? Porque o 9 eu já tinha excluído. Então, esse ID país, ele tem um controle dentro do MySQL que ele sabe quais registros existem, qual que é a próxima numeração. Não é porque eu excluí o 9 que ele vai lá e vai criar o 9 de novo, tá? Não é isso. Beleza? Aí vamos resolver o nosso problema aqui. Cadastrei tudo errado aqui. Eu quero excluir o país 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17. Eu vou ter que ficar rodando um por um aqui? Não. Olha só. Eu posso falar, exclua para mim os países quando o ID país for maior que 9. Aí aqui eu estou excluindo do 9 para frente. Beleza? Vamos fazer, ó, antes de rodar um delete desse, gente, pegue isso aqui e dá um select primeiro. Só escrever select asterisco aqui na frente para testar, para ver se esse comando vai ser rodado direitinho, tá? Maior cuidado. Vamos rodar ele aqui agora. Olha lá. Do 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, beleza, eu estou excluindo do 10, do maior que 9. O que é maior que 9? É o 10. Então, eu estou excluindo do 10 para frente. Ah, por que você pôs maior que 9, Leandro? Por que você não coloca maior que 10? Se eu coloco maior que 10, olha o que acontece. Ele vai excluir do 11 para frente. E o 10 também está errado, eu também quero excluir o 10. Então eu posso colocar, exclua os países quando o ID países for maior ou igual a 10. Aí eu posso usar esses dois atributos aqui, né, para mim fazer de comparação. Olha só. Aí ele fala, ó, do 10, aí o 10 já está contido aqui, ó. Eu estava até brincando ontem, gente, que eu estava ensinando esses comandos aqui para a turma lá de lógica de programação, que é a mesma coisa quando você vai num parquinho, aí você chega no parquinho, tem uma placa lá, tem um brinquedo legal para os seus filhos brincarem. Seu filho tem 6 anos. Você chega lá no parquinho e seu filho tem 5 anos, perdão, seu filho tem 5 anos, hein? Aí chega lá, tem um brinquedinho legal lá de pular-pula, tal, daquele negócio de ar. Aí tem uma plaquinha lá falando, permitido para menores de 5 anos. Aí você parou, menor de 5 anos, então é só quem tem 4 anos. Quem fez 5 já não pode mais. Não é menor de 5, né, gente? Então, quem tem 5 anos não pode. Aí o pessoal, não, quem tem 5 pode também. Falou, não, então você tem que colocar aqui, ó, ou menor que 6, que aí o 5 vai estar contido, ou você vai colocar ou menor, permitido para crianças menor ou igual a 5 anos. Entendeu? A gente usando a lógica para isso. Então, às vezes, aquela plaquinha lá atrapalha um pouco a gente, né? Seu menino fez 5 anos ontem. Hoje você não vai poder brincar? É uma questão de lógica, tá? Então, esse comando aqui ele vai atender a gente. Esse delete maior ou igual a 9 ou simplesmente maior ou igual a 10 ou simplesmente maior que 9. Vai atender. Então, esse comando aqui vai funcionar, beleza? Vamos executar ele aqui agora. Bacana, executou 8 linhas afetadas, excluiu 8 linhas. Agora vamos dar o select aqui, ó, de novo, para ver se tem alguém maior ou igual a 10. Eu vou selecionar ele, vou executar. Não tem ninguém, não tem ninguém. Vamos lá naquele primeiro select que retorna todos os dados da tabela países, que não tem o where. Ah lá, retornou só do 1 ao 8. Bacana, só o que eu queria. Então resolvi o problema sem precisar deletar a tabela, cadastrar tudo de novo. Tá? Com os comandos corretos aqui, entendendo cada cláusula,
entendendo as colunas, entendendo os comandos aqui lá da lógica de programação, a gente consegue trabalhar muito bem com o MySQL, tá bom? Eu vou mandar para vocês aqui a lista de presença, mas se estão com alguma dúvida, se quiser, vão aproveitar e vocês podem ir falando aí agora, tá? Enquanto eu estou mandando a lista aqui. Pode falar, Carla, você levantou a mão? Levantei. A minha dúvida é o seguinte, só recapitulando, uma vez excluído um ID, ele nunca mais vai ser criado. Então, Para o autoincremento, não, ele não vai ser criado mais, não. Ah, tá. Então, aqueles 8 números que você criou, do 10 lá até o 18, eles não vão mais existir. Não vão. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou criar um outro comando aqui, olha. Eu vou cadastrar um outro país aqui chamado... Vamos cadastrar a Argentina, que ela não está cadastrada aqui ainda não. Argentina. Aí qual ID que ele vai cadastrar aqui, ó? Vamos conferir. Cadastrei. Agora eu vou lá no Select de novo, que tem todo mundo, ó. E executar. Olha lá, cadastrou o ID 18, tá vendo? Ele já pegou o próximo número. Naquela hora que eu estava excluindo, o último ID era o 17. É 17, é 17. Ah, entendi. Tá? Não, beleza. Tem uma forma, gente, que às vezes esse controle aqui do ID é um controle aqui pela aplicação, tá? Tem alguns comandos internos que você pode fazer para ele voltar essa numeração de ID. Ele é um pouco mais avançado, a gente nem vai abordar esse assunto aqui não. Então, e até mesmo, gente, que não existe muita necessidade da gente voltar essa numeração do ID, né? É bom manter ela, tá? Que a gente criou ela exatamente para fazer um controle nosso. Imagina o seguinte, você cadastrou vários clientes, aí estava lá com o ID 4, o cliente ID 4. Tá com um débito enorme, não sei o que aconteceu, aí você foi lá e excluiu o cliente ID 4. Aí o próximo cliente que você cadastrou, ele foi lá e assumiu o ID 4 de novo. Aí ele vai assumir aquelas dívidas, né, do cliente do ID 4. O seu banco ele tá fazendo a validação para não permitir cadastrar aquele ID. Na verdade, o banco não deveria nem permitir excluir, né? Porque eu não consigo excluir uma tabela de cliente, sendo que existem vendas para aquele cliente. É uma questão da FK para PK. Eu não consigo excluir. É a mesma coisa de eu falar o seguinte, ó, deixa eu apagar, a gente fala muito de tabela pai e tabela filha, é como se eu falasse, ó, deixa eu apagar os meus filhos do mundo, perdão, deixa eu apagar o pai do mundo, mas manter os filhos? Não tem como. Não tem como, né? Nessa questão, nessa visão de tabelas de pai e filho. Não se permite isso, tá bom? Não existe filho sem pai. E é um termo que a gente usa muito na questão de banco de dados. Beleza. Então já falei aqui do comando do insert, do delete, e aí eu vim aqui e cadastrei o país aqui. Deixa eu cadastrar mais um aqui. Rússia. Deixa eu cadastrar a Rússia aqui. Vim cá e cadastrei a Rússia. Beleza. Vamos ver aqui o país. Cadastrei a Rússia, pegou a ID 19. Aí você depara aqui, nossa, mas eu cadastrei Rússia, esqueci. Errei o nome, coloquei Rússia. Né? Deveria ter sido Rússia com 2 S. Errei. Vamos corrigir isso então. Eu já sei que o ID é o 19. Se eu der um select asterisco from na tabela países, where ID países igual a 19, deixa eu dar um espaço aqui para ficar bonitinho, eu já sei que eu consigo visualizar esse país. Então eu quero ajustar a coluna nome. Nosso próximo comando aqui é o update. O update ele faz uma atualização de informação dentro do meu banco de dados. Aí o update, eu preciso falar primeiro qual tabela, é muito semelhante ao delete, ao insert, né? Você quer fazer uma alteração, mas de qual tabela? A tabela de cliente, de estado, forma de pagamento. Aí você fala, eu quero fazer uma atualização da tabela países. Aí você vai colocar aqui set, setar uma informação, set nome, que é a coluna que eu quero, recebe, aí o sinal de igual agora, ele já não é igual, é como se fosse recebe uma informação, tá? Então, no where, o igual aqui é quando países for igual a 19, e no update, set nome, recebe, o sinal de igual já muda a característica dele, tá? Recebe o quê? Rússia, com 2 S. Aí aqui eu já vou ajustar o nome. Se eu rodar só esse comando aqui, o que vai acontecer, gente?
eu vou alterar o nome de todos os países da minha tabela para a Rússia, e não é isso que eu quero. Então a gente vai casar também o area aqui na nosso comando. Atualiza a tabela países, setando na coluna nome a informação Rússia, quando o ID de países for igual ao número 19, que eu já fiz um select aqui, eu já vi que ele vai retornar só uma linha. Se ele retornasse duas linhas, eu estava gerando um problema no meu banco, eu estava trocando o nome de 2. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocasse aqui maior ou igual a 10. Se eu executasse esse comando aqui, menor ou igual a 15. Vou mudar aqui. Se eu executasse esse comando aqui, ele ia escrever Rússia no ID 18, que está Argentina, e no ID 19. Né? Então, não é isso que eu quero, né, gente? Então, por isso que eu vou fazer o igual. Vamos executar aqui agora. Olha lá. Uma linha afetada. Agora vamos dar o select em... Deixa eu aproveitar. Deixa eu deixar o comando aqui de novo, né, gente? Para vocês usarem depois. Vou dar o select na tabela toda aqui agora. Select asterisco from países. Tá lá, ó. Rússia, agora com 2 S. Bonitinho. Ajustei aqui, tá bom? Deixa eu só ver aqui no chat aqui, gente. A turma nossa é BD04, tá? BD04. Você perguntou uma coisa aqui, Rosa. Eu não entendi bem, né? Até o momento não. Mas, como você mostrou, eles dão uma sequência automaticamente. Foi isso que eu falei, né? A sequência do ID é automática. No caso, em uma sequência numérica. Quanto a isso, é tranquilo? Isso aqui é uma pergunta ou você está tipo afirmando? Eu não entendi bem. Não, é igual você mostrou mesmo. Só que acontece? Deixa eu ver também. Igual aí, ele deu. Quando você colocou de novo, ele já não voltou o 9, certo? Isso. Quando a gente já deixa programado que o número a gente não precisa colocar mais nada, é só o número lá do select. Isso mesmo. Ele automaticamente dá sequência, né? Ele não volta naquele que foi excluído. Não, porque ele é autoincremento, tá? Porque essa coluna aqui é o AI, ó. Uhum. É o autoincremento. Ok. Não, só isso mesmo. Então, beleza. Ok, gente, eu cadastrei aqui o país. Agora eu quero cadastrar os estados, tá bom? A coluna de estados. Vamos dar um select aqui na tabela de estados. Select, asterisco from, estados. Ponto e vírgula. Vamos executar esse comando. Olha, eu tenho aqui a sigla do estado, eu tenho o nome do estado e eu tenho o ID do país. Então, aqui o ID do país, a gente já vê que é uma tabela FK, é uma foreign key, ela é filha da coluna da tabela países, tá bom? Então, aqui, o que vai acontecer? Eu vou dar um insert do estado, o nome, a sigla, por exemplo, MG de Minas Gerais, o nome Minas Gerais, e no ID país, qual que é o ID país que eu vou preencher aqui? Vamos pesquisar aqui, qual que é os meus países. Opa. Brasil. Então eu tenho que preencher o ID 1 lá. Beleza? Que aí eu vou estar fazendo com que a tabela estado seja filha da tabela países. Beleza? Eu deixei um script aqui, lá na tabela, lá na pastinha, que é essa carga de estados. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha. Deixa eu apagar esse delete aqui. Eu já deixei um script pronto lá para preencher todos os estados, tá bom? Qual que é o ID do país? É 1. A gente já viu que o país Brasil é 1. Qual que é o nome? Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará e por aí vai. E a sigla? AC, AL, AP, MG, por aí vai, beleza? MG não, AM, né? Amazonas. E é aquele mesmo comando insert que eu fiz lá para inserir vários países, olha. Então aqui não tem mágica não. A única diferença lá é que eu estou preenchendo 3 colunas ao mesmo tempo. Tá bom? Então aqui eu vou executar aqui nesse raio aqui, ó. Se vocês quiserem ter um controle maior, seleciona o comando todo e executa, clica no raio. Ou deixa o cursor aqui, piscando e clica no raio também. Tá? Esse script é só um comando que ele vai dar, olha.
Olha lá, executado com sucesso. 27 linhas afetadas. Vamos fechar ele aqui agora. Vamos voltar aqui. Vamos dar um select na tabela de estados. Olha lá. Bonitinho. AC, Acre do país Brasil. Alagoas, Alagoas, do ID país 1. E por aí vai. Então ele cadastrou tudo, beleza? Facinho, já tem um script filezinho aí. Só que aí eu te dou uma pergunta. Eu quero dar um select na tabela de estados. Porém, eu não quero que retorne o ID do país, eu quero o nome do país. Então, nesse conceito, gente, a gente começa a entrar no relacionamento entre as tabelas. Por isso que a gente estava desenhando tabela PK e FK. Entendeu? O que eu quero que ele faça, então? Eu quero que ele faça o seguinte. Você vai preencher a coluna sigla. Aí eu vou fazer até o seguinte aqui. Tem um padrãozinho que a gente gosta de fazer, gente, que é o seguinte. Ó. Eu coloco, para especificar o campo, eu poderia simplesmente escrever aqui sigla. Olha. Sigla, vírgula, nome, vírgula, ID país. Ó. Vamos retornar isso tudo aqui. Ele executou. Executou não? ID países. Eu fiz errado. Tá aqui, ó. Retornou. Só que aqui no ID país eu quero o seguinte, ó. Eu quero falar para o meu comando, faz o seguinte. Pega esse ID que aparecia aqui, vai lá na tabela de países, pesquisa qual é o país com esse ID, qual que é o país com ID 1. Vamos pesquisar aqui. É o Brasil. Aí retorna para mim aqui o nome do país. Eu quero que você escreva aqui para mim o nome do país. Beleza? Então, como num comando só eu consigo fazer isso, tá, gente? Eu vou fazer um relacionamento entre as tabelas. Deixa eu abrir aqui um arquivinho que é bem legal. Vocês vão lembrar dele, lá das aulinhas de matemática. Curso de MySQL. Eu mostrei lá no vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Não. Eu não lembro onde que está essa apostila. Esse PDF. Slides aqui, ó. Joins. Aqui, ó. A gente vai falar aqui da álgebra relacional. Tá? O que é a álgebra relacional? Eu estou dando um select numa tabela, eu estou usando uma seleção. Eu tenho vários registros, eu quero retornar só os registros em vermelho. Eu coloco aquele select e o where para retornar só os registros em vermelho. Eu tenho a minha projeção, não retorna todas as linhas, retorna só algumas colunas da minha tabela. Tá? E eu tenho aqui a união, a interseção e a diferença. A união retorna a tabela A, que é esse quadradinho aqui, a tabela A, unindo com a tabela B. A interseção retorna para mim só o que existe entre as tabelas A e B. Se você tem alguma coisa aqui na interseção da tabela A que não está contida na tabela B, não precisa me retornar. E ao mesmo tempo, se tem alguma coisa aqui da tabela B e não está contida na tabela A, não precisa me retornar. A interseção. E a diferença? Retorna para mim só o que existe na tabela A que não exista na tabela B. Tá? Então, a gente tendo essa visão, a gente consegue trabalhar muito bem com as tabelas com os relacionamentos do banco de dados. Tá? Lá na aula da plataforma eu explico bem detalhado isso, e voltando, e pegando essa questão da álgebra, jogando para o banco de dados, a gente tem um comando que chama join, que é o comando de relacionamento entre as tabelas. Então, quando eu falo o seguinte, ó, inner join, eu quero dar o comando inner join. O inner join, ele vai fazer ele vai fazer a interseção. Ele vai trazer só o que existe em comum entre as duas tabelas. O full join, ele traz tudo, o que existe aqui, o que existe lá, o que está no meio, ele traz tudo. Por isso que o nome dele é full join. O left join,
ele retorna para mim o que existe na esquerda e também existe na interseção. E o height join, o que existe na tabela da direita, na minha segunda tabela, e que também existe na interseção. Alguma coisa da minha tabela A, da minha primeira tabela, que não existe, ele não vai retornar. Essa tabela A é aquela tabela que eu coloco lá no front. Essa table 1, ó, table 1, esse primeiro círculo, é essa tabela que eu estou colocando aqui no front. É isso aqui, ó. É aquela visão. E como que eu monto a tabela 2 agora? A minha tabela 2 é a países. Tá? Aí eu vou usar aquele comando, que é o join. Só que aí eu preciso falar. Eu quero usar o inner join, eu quero usar o full join, eu quero usar o left join, ou eu quero usar o right join. Entendeu? Vamos voltar aqui e vamos pensar. Olha, eu quero retornar o que existe em comum. Vamos pensar, eu quero fazer um inner join. O que existe em comum entre a tabela 1 e a tabela 2? O que existe em comum? Quais estados possuem países? Se bem que são todos, né, gente? Eu não consigo ter um país sem um estado, né, pela nossa lógica. Então, se eu usar o inner join, ele sempre vai retornar. Não existe esse conceito entre aquele meu relacionamento das tabelas de algo que exista somente na tabela 1 e não existe na tabela 2, tá bom? Então, se eu usar o inner join ou o left join, vai resolver a minha vida, qualquer um desses dois, tanto faz. Vamos colocar aqui o inner, então. Inner join países. Aí eu preciso falar na linguagem SQL como tá, Leandro. Você quer que eu busque os estados e busque a tabela países. Mas quais são as chaves dessa tabela? O que relaciona uma tabela com a outra? Vou fechar isso aqui. O que relaciona... Opa. O que relaciona uma tabela com a outra? É a coluna países, olha só. Em países eu tenho o ID países, que é a minha PK da tabela países. E na tabela de estados eu tenho a minha coluna ID países também, olha. Eu até criei com o mesmo nome. Mas aqui a ID países é minha FK. É a minha relação com a PK. Sempre a FK ela relaciona com a PK de uma outra tabela. Né, gente? Essa é a ideia. Então eu vou colocar aqui onde, que é o on, tá? Onde ou quando, assim. Eu costumo usar isso aqui só para a gente poder traduzir bem os comandos, né? Para ficar bem uma forma de entender. Então, olha, retorna os dados da tabela estados relacionando com a tabela de países quando a tabela estados, ponto, coluna ID países, seja igual à tabela países, ponto, com a coluna ID países. Aí isso aqui eu já estou montando para minha query qual que é a relação das duas. É essa coluna, que é o 1, aí ele vai pegar o valor 1 da tabela estados, vai lá na tabela países e vai procurar o país cuja coluna de países também seja igual a 1. Aí agora eu vou trazer aqui, ó, lá na tabela de países eu tenho o quê? Eu tenho a coluna nome, a coluna de países. Então eu quero que aqui, onde está nome do país, ele retorna, ao invés disso aqui, vai retornar a tabela países, ponto, a coluna nome. Por quê, gente? Eu tenho a coluna nome no estado e no país, tá vendo? Então, aqui eu já sei que esse nome aqui é da países. E esse nome aqui é de onde? É do estado. Então, eu preciso vir aqui e colocar a tabela, ponto, o nome. Toda vez que eu montar um relacionamento entre as tabelas, né, usando o join, o cross apply, que é uns outros comandos que existem também, eu começo a existir a necessidade de todas as minhas colunas, não é simplesmente escrever o nome da coluna. Eu tenho que colocar a tabela, ponto, o nome da coluna, tá bom? Então vamos adotar isso aqui como prática já de uma vez. Ó. Aqui é a sigla da tabela estados, aqui é o ID países da tabela estados e aqui é o nome da tabela países. Vamos executar esse bloco aqui agora. Olha lá o que ele montou para mim. Ó. Sigla dos estados, o nome dos estados, o ID do país e o nome do país. Ó, retornou bonitinho, tá vendo? E quantas linhas ele retornou?
aqui embaixo, ó, 27 linhas. Eu gosto de olhar a contagem de linhas porque se eu dou um select só na tabela estados, quantas linhas que eu tenho? 27 também. Então, se eu montei esse relacionamento e ele retornou 27 linhas, quer dizer que ele está perfeito. Ele retornou exatamente a quantidade de registros que tinha daqui para cá. Então, é uma quantidade exata, beleza? Ah, Leandro, e se fosse o left join? Foi o que eu falei para vocês. Nesse conceito aqui, ó, se eu usar tanto o inner quanto o left, vai ser a mesma coisa. Porque as tabelas elas se relacionam e eu não tenho um filho sem um pai. Se eu tivesse um filho sem um pai, aí ok, eu poderia ter problema aqui. Eu ia trazer um estado que não tinha um país, tá? Poderia acontecer. E olha aqui, ele trouxe 27 linhas. Está idêntico, né, com as quantidades anteriores. E a gente tem aquele outro comando full join. O que é o full join? Retorna tudo de um lado e tudo do outro. Vamos executar ele para a gente ver. Aqui deu um erro aqui. Espera aí, pessoal. Aqui no MySQL ele não está aceitando full join, não. Ele está falando que não existe a coluna sigla estados, mas por quê? Ele está tentando trazer todos os estados que têm relação com os países, e depois ele está tentando trazer só os países que têm relação com os estados. Mas tem estado que não tem. Tem país que não tem filho. Aí ele está dando erro, que está falando que não está achando essa coluna aqui, lá na tabela de países. Realmente ela não existe lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pois é. Está executando o full join aqui. Não está executando full join. Eu vou fazer o seguinte, talvez seja por causa da minha ordem, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um select. Tá, aqui vocês estão reparando que eu estou dando um select na tabela filha e perguntando pelo pai. Eu vou mudar a lógica. Eu vou dar um select no pai e perguntar pelo filho. Deixa eu ver aqui, ó. A gente pode fazer isso aqui também. Aí aqui no caso aqui eu vou dar um left join, tá bom? Que vai ser semelhante ao que eu queria fazer no full join, só que o MySQL aqui não tá permitindo. Olha ali o que ele fez para mim, olha. Brasil, todos os estados. Quando chega aqui embaixo, ele falou, opa, olha aqui, tá vendo que ele está trazendo os estados Venezuela, Alemanha, França, Inglaterra, só que eles não têm estados cadastrados. Aí eu fiz só uma mudança aqui do left, e eu mudei aqui perguntando o pai, entrando pelo pai e perguntando pelas tabelas filhas. Só para ele retornar para mim os países, mesmo se eles não tiverem estados cadastrados ainda no meu sistema, ele retornaria ele para mim. Eu vou fazer um insert aqui, para forçar. Insert into estados para sigla, nome, ID países, com os valores da sigla XX, eu não sei quais são as siglas dos países estrangeiros aí. Vou colocar aqui um pouquinho Londres. Para a Inglaterra, que é o ID. Deixa eu lembrar aqui, qual que é o ID da Inglaterra?
Inglaterra é o 5, tá? Vírgula 5. Vou dar um insert desse carinha aqui. Aí ele inseriu. Agora eu vou rodar meu relatório de novo, só para a gente fazer uma conferência, gente. Olha, que legal. Ele trouxe todos os estados aqui do Brasil que tenho cadastrado. E aqui embaixo ele trouxe a Inglaterra e trouxe um país da Inglaterra que eu cadastrei também. Então, na medida que eu vou cadastrando os estados, né, as províncias aí dos outros países, eles já vão aparecendo aqui no meu relatório. Vai ficando bem dinâmico. Então, isso aqui é um tipo de relatório que eu posso deixar no sistema, rodando o tempo todo. Aí a gente só precisa entender o seguinte: esse relatório é para retornar os países e os seus estados, ou é para retornar os estados e os seus países? Né? Aí a lógica vai mudar qual que é a minha tabela. Tá? Vamos fazer o seguinte: eu quero só os estados e os seus países. Então eu vou colocar aqui o inner join, que aqui agora ele vai fazer um sentido para mim, gente. Olha só. Quando eu coloco o inner, ele faz o seguinte: ele só retorna o que existe em comum entre os dois. Mesmo que a minha tabela A seja estados ou países, né, eu inverto as tabelas aqui, ele vai tornar só o que há em comum. O país lá da Venezuela, eu tenho algum estado, né, alguma relação com a tabela de estados? Não tem, então ele não retorna para mim. Esse é o caso do join, tá? A particularidade dele. Aí eu vou fazer o seguinte: Leandro, tá muito ruim esse relatório aqui, você trouxe a coluna nome e a coluna nome, isso aqui é nome de quê? Isso aqui é nome de quem? Então a gente vai melhorar o relatório, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o nome do país, vou colocar aqui no começo, vírgula, depois eu tenho a sigla do estado, o nome do estado, e esse ID do país eu não quero mais não precisa dele. Só esses três aqui para mim atende. O ID do país eu só queria mostrar que aqui é 1 e aqui mudou para 5, mas mudou o nome, tá bom? Só para a gente validar o relatório. Só que agora corrige o nome para mim, né, Leandro? Esse primeiro aqui é o que? É o nome do país. Então você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um as. O as é para mim dar um apelido para a coluna. Aí eu vou colocar entre aspas, tá? Que eu vou colocar um espaço, ó, nome do país. E esse outro nome aqui, vou deixar uma coluna em cada linha, tá? Ela vai se chamar nome do estado. E essa sigla aqui está em minúsculo. Eu quero um relatório bonitinho. Eu só quero que a primeira letra seja maiúscula. Só isso. Aí eu vou fazer essa mudança aqui, beleza? Agora vamos executar esse comando. Olha lá como é que ele ficou mais bonitinho para a gente, né? Nome do país está aqui. A sigla está aqui. O nome do estado está aqui também. Então aqui já fica mais perfeita a minha query. Beleza? Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, mas eu estava mostrando a lógica aqui na hora. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode falar agora, por favor. O Joel, pode falar. Não. Oh, desculpa. Então, Eu só apertei o botão aqui sem querer. só porque eu Tá? falei do botão, aí todo mundo vai lá e aperta, né? Foi mais ou menos isso mesmo. Tô Na brincando. verdade, na verdade eu fui ver se aqui eu conseguiria ver as perguntas. Não, mas é que tem que entrar no outro menu aqui. Eu acho que a gente não tá fazendo pergunta aqui na sala, não. Ah, não, tá bom. Só lá no outro. O Carlos, você levantou a mão, pode falar também. Eu levantei a mão. A minha dúvida é mais sobre esse. Como que eu vou chamar esse. Aí, onde que você selecionou tudo? Como que chama esse. É uma query. Isso aqui é uma query. Tá, então, uma query é um comando que você está dando, né? Mas é onde a gente digita elas. O que eu quero saber é o seguinte: tem como eu limpar o passado para não cometer o erro de selecionar algo ou mandar executar ela desde o início, igual aconteceu no início da aula? O que eu gosto de fazer? Ó? Tá vendo que ele abre uma abinha aqui? É igual o Aham, Google Chrome, Mozilla, Firefox, né? aham. Internet Explorer, que ele vai criando várias abas. Se você está na dúvida, eu vou copiar aqui, ó, dei um Ctrl C para copiar. Vou vir aqui, ó, criar uma nova query. Tá vendo que ele abriu uma outra aba? Ela abriu ela em branco, ó. Eu Ah, colo tá. ela aqui e executo ela por aqui. Ah, tá. Então, essa era a minha segunda pergunta, porque quando você criou os estados, você usou uma outra já pronta.
Já usei E uma pronta. Ah, tá. Então a gente pode abrir várias e ela vai sempre atuar no mesmo banco de dados que a gente já tinha selecionado no início. Isso, porque ele tem negrito aqui, tá? Se por acaso você abrir uma nova aba e não tiver nenhum selecionado, aí você tem que usar aquele comando use, tá? Para selecionar. Entendi. Mas nessa nova que eu vou abrir, se ele estiver em negrito, eu não preciso colocar o use, não. Não precisa, não precisa. Entendi. Não, perfeito, entendi. Beleza? Era isso que eu estava na dúvida, como que eu limpo o passado para não Uhum. correr risco de dar um comando. É igual eu fiz ali, né? Eu fiz até É, para forçar, porque geralmente a gente dá esses problemas, sabe? Aí eu quis aham. simular para vocês verem. Mas por que eu não estou apagando os comandos? Eu estou deixando tudo aqui, gente. Porque depois aqui que eu fiz o comando aqui no MySQL Workbench, que é o facilitador, você vê que ele vai deixando os comandos salvos para mim, né? Eu vou vir aqui agora em File, Save Script, vou salvar o script. Onde eu vou salvar? Eu vou salvar ele aqui na nossa pastinha, vou dar o número dele de 3, ó. Scripts da aula 2022-0601, beleza? E vou salvar. Aí daqui a pouco ele já vai aparecer aí para vocês. Espera aí, cadê a pastinha? Só um minutinho. Deixa eu abrir a pasta lá de cá. 05, compartilhamento, banco de dados. Então o arquivo já está aqui, ó. Bacana é porque já deixa ele salvo, né? Amanhã eu quero lembrar qual script que eu rodei ontem. Eu deixei ele salvo aqui já, tá bom? De eu deixar ele salvo aqui, ele já vai ser compartilhado aí com vocês. Aí você já consegue baixar e testar ele nesse banco de dados que a gente criou. Beleza? Daqui a pouco Pedro, ele já uma está aí. outra dúvida, é um pouquinho fora daí, mas aproveitando, é o seguinte, no banco de dados de uma empresa, que você tem lá um banco de dados, vamos supor, do financeiro, se você fizer uma alteração direto no banco de dados, é errado isso, né, não? É errado. Né? Não é que é errado, tá? O que acontece? É importante usar o programa para fazer as intervenções no banco de dados, tá? Só que o programa, como que o programa escreve no banco de dados? Internamente, você coloca esses scripts no comando. Deixa eu mostrar aqui para vocês um sitezinho. www.2022 PHP. Não, isso aqui não. Nossa, gente, cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui é um bom exemplo. Esse aqui é um site PHP, tá? E esse aqui é um arquivo. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Criação de tabela. Deixa eu abrir ele. Olha aqui, ó. Isso aqui é um código PHP. Que ele chama um outro arquivo PHP. Ele abre uma conexão com o banco de dados. Aquele mesmo comandinho que eu faço aqui no MySQL Workbench, que eu clico aqui, ó, que faço a conexão, passando usuário e senha, é isso aqui que ele faz. Ó. Tem uma função em PHP que conecta no servidor, passando usuário, senha, e eu já seleciono aquele comando use para selecionar, ele já faz a seleção do banco de dados. Aí depois eu faço um teste de conexão só para ver se o banco de dados está no ar. Vai que o banco de dados parou. Aí eu já mostro para ele, ó, deu um erro de conexão, e eu falo qual é o erro de conexão. Isso aqui eu já faço um teste, tá? Na aplicação. Depois eu crio uma variável, e dentro da variável eu coloco a instrução create table usuários, que é aquela instrução de criar um banco de dados, olha. Se eu pegar esse comando aqui e executar lá no MySQL Workbench, eu crio uma tabela de usuários. Só para vocês verem, olha só, vou simular ela aqui, ó. Aqui. Eu vou até usar ele nesse outro comando aqui, ó. Se eu executar, ó, vou colocar o ponto e vírgula. Tá, e tem que fechar o parênteses aqui que eu não copiei lá. Se eu executar isso aqui, olha, foi executado, tem um sinal de alerta aqui que está dando
que os comandos int_g inteiro aqui, ele está sendo depreciado e vai ser não vai ter esse tipo de comando no futuro, esse tipo de síntese, tá? Mas aí agora, se eu voltar aqui na minha tabela de países e mandar atualizar, nas minhas tabelas do banco, né? Olha aqui, usuários, olha, criei a tabela. Ou seja, esse comando SQL, ele está dentro da aplicação, só que a diferença é que é a aplicação que vai executar ela no banco e vai criar a tabela. Então, isso aqui a gente ensina lá no curso de PHP. É como você pegar todos esses scripts que você fez e colocar dentro do programa para o programa executar para você. Você não precisa executar. Aí quando você vira e fala, Leandro, é errado executar um comando lá no sistema? Não, porque a aplicação está executando os comandos. Só que a aplicação está executando o comando controlado. Muito diferente de eu liberar para um usuário esse programa aqui para ele mesmo ficar dando comando lá no banco de dados. Não faz isso. Por isso que toda aplicação, toda empresa que tem banco de dados, ela tem um profissional lá que é o cara para controlar o banco de dados, para não deixar ninguém acessar, ninguém invadir o banco de dados. O cara está lá trabalhando 24 horas. Né? A maioria desses data centers tem um profissional 24 horas lá trabalhando com esse tipo de monitoramento. Aí você entendeu essa questão, ô Carla, o sentido? É errado? Não é errado, a aplicação faz isso. Tá? Agora, é errado o cara abrir o programa. Entendeu? Entendi, mas Uhum. aí eu tinha uma visão que um programa ele era mais protegido. E aí, agora me deu uma segurança, porque, exemplo, se você tem um controle, exemplo de escola, de mensalidade de escola, e um controle de pagamento, e aí, pelo banco de dados, você consegue alterar e colocar que o determinado aluno fez todos os pagamentos e, na verdade, ele não fez. Pois é, mas aí Ou entra alterar as notas de um aluno, entendeu? Assim, Pois é, eu mas é a achei situação. inseguro. Uhum, não, mas é uma situação. Ó. Vou fechar isso tudo aqui. Ó. Vou fechar aqui, vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui. Ó. Tá aqui. Eu quero dar um comando no meu banco de dados. Eu vou clicar nesse botão para fazer uma conexão. O que tem nela aqui? Eu já estou falando onde que está o meu endereço do meu banco de dados, ou seja, qualquer pessoa vai saber onde que está o servidor do banco de dados da empresa? Não, só o pessoal de TI mesmo que vai saber. Entendi. Qual que é a porta que está sendo usada? Qualquer pessoa vai saber? Também não, só o cara de TI ou um desenvolvedor. Qual que é o usuário que vai passar? Também, só os caras de TI mesmo. Qual que é a senha desse usuário? Não, pior ainda. Né? Às vezes nem o cara de TI sabe. Por exemplo, ela tem um monte de usuário, o cara não sabe a senha, ele entra com o usuário dele e altera a senha da outra pessoa, porque ele não sabe a senha da outra pessoa. Entendeu? Então, essa aqui é a primeira camada de segurança. Só quem tem acesso a essas informações que vai conseguir conectar no banco de dados por uma aplicação de conexão direta. Beleza? Agora, voltando para a aplicação, a gente tem a segurança dos comandos dentro da aplicação. Você viu ali naquele código? Você viu ali qual que é o usuário, qual que é a senha, qual que é o servidor de banco de dados? Ó, vou até abrir ele de novo aqui. Ó. Você consegue ver qual que é o meu servidor, qual que é o meu usuário, qual que é a senha e qual que é o banco de dados? Não. Você não consegue ver. E eu criei um arquivo separado somente para salvar essas informações. Aí isso aqui é uma técnica de segurança que a gente já ensina lá no curso de PHP, entendeu? Entendi. Ah, Então, Leandro, mas pode falar, desculpa. Então, quando a gente compra um programa, né? Pronto, desses programas já costume, vamos por exemplo, da TOTUS, para um controle de recebimento. Esse programa ele vem com um banco de dados. Eles lá não vão ter o nosso dado do nosso banco, então. Não, na verdade, quando você compra um programa, ele vem com um manual falando como que você vai criar o banco de dados e fazer O as meu banco. configurações. Entendi. E quando você compra um programa e vai fazer uma coisa dessas, quem é que vai fazer? É um especialista É de. você ou o especialista de TI. Esse cara Entendi. não pode vazar as informações, não, porque na documentação lá tem as senhas, tem os usuários, tem tudo. Entendi. Então, essa é a segurança. E, por exemplo, eu criei um site em PHP. Os comandos estão onde? Estão lá no código PHP. Mas você consegue invadir a minha hospedagem? Onde que está o meu site? Meu site está numa hospedagem lá no Uruguai. Você vai conseguir invadir a minha hospedagem, abrir os arquivos PHP, se eu não te passar o meu acesso à minha hospedagem? Você não vai conseguir fazer isso. Então é outra segurança, entendeu?
Entendi. Não, entendi. Agora ficou claro. Eu estava com essa dúvida. Eu estava achando muito frágil. Uai, mas Não, frágil é o seguinte: você comprar uma câmera de segurança que está com o usuário admin e a senha admin, instalar ela na sua casa e não trocar a senha. Entendeu? É o mesmo é sentido. verdade. Isso Entendeu? aí é verdade. Pois é, alguém vai invadir e vai ver sua câmera. Eu não sei se vocês viram uma reportagem que passou hoje, gente, que o pessoal invadiu sabe aqueles telões de que fica passando propaganda lá em postos de gasolina, aqueles tipo outdoor, mais digital agora? O cara invadiu o outdoor e colocou um vídeo para ficar rodando lá no outdoor. Mas por quê? Invadiu de algum jeito. Aí foi uma invasão, entendeu? Agora, umas coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia é comprar uma câmera, é trocar a senha, é comprar um roteador Wi-Fi, é o cara da telefonia ir na sua casa instalar um roteador e você não trocar a senha dele. Entendeu? Aí entra essas questões de segurança. É você ter a senha. Aí, beleza, quem é que pode invadir o meu equipamento? É quem tem a senha. Se você colocou a senha e forneceu para N pessoas, aí essas N pessoas pode estar acessando, entendeu? Aí é um quesito de segurança aí. Beleza? Então, a maioria das aplicações, igual o exemplo, tá, gente? Quando a gente instalou o MySQL aqui, qual que é o usuário dele? É root. Qual que é a senha? Não tem senha. Então, isso aqui é muito inseguro. Agora, quando você contrata, fiz o site, é porque você está fazendo na sua máquina. Ninguém vai invadir a sua máquina, né? Mas aí, você tá aí, tá trabalhando. Aí você vai lá, você criou o site, está desenvolvendo, beleza. É só você que tem acesso. Aí quando você vai pegar esse site e vai colocar ele para um cliente numa hospedagem, um local web, KingHost, algum local, aí ali você já vai colocar a senha. O próprio pessoal da hospedagem já vai te dar um usuário com uma senha. A primeira coisa que você vai fazer é você trocar a senha para uma senha pessoal e colocar a sua aplicação lá. Que aí é outra segurança que você faz a mais. Beleza? Entendi. Agora eu entendi por que que, né, a gente não colocou senha lá. Eu passou batido aquele ali. Aí é bom você dar uma revisão lá no carro. A Rosa estava perguntando qual que é a aplicação, o ícone aqui, ó, esse ícone aqui, esse SQL, o maisinho, tá? Para ir abrindo as abas, olha. Esse primeiro aqui, ó, vou abrindo várias abas, olha. Você pode dar um atalho, Ctrl N no teclado também, que ele vai abrindo. Peraí. Não, não é Ctrl N não, esquece. Ctrl N é outra coisa. Ai, meu Deus. Não dá Ctrl N não, gente. Eu não sei, é porque nos outros programas é Ctrl N, aqui o Ctrl N é para abrir outra aba superior aqui em cima, né? Nessa não. Aí vocês vão fazendo isso aqui, ó. Clicando nesse botãozinho aqui, você vai criando várias queries, olha, para você ficar executando comandos, beleza? Ô, gente, eu acho que eu não vou conseguir passar tudo para vocês hoje, viu? Deixa eu ver aqui, o que a gente mais teria para passar. Esquisito, chega uma hora que ele para de abrir aqui. Deixa eu abrir no meu computador. DP. Aí depois, gente, eu até converso com vocês sobre essa questão de roteador, se vocês quiserem. Tem muita falha de segurança em roteadores também, tem que ter muito cuidado. O que a gente teria aqui? Funções de data. Nossa, a gente parou nessa primeira etapa aqui. Funções de data, gente. Tá lá na documentação. Alguém pegou o vídeo lá e tá com alguma dúvida? Que aí eu vou fazer o seguinte, em vez de eu repassar item a item aqui, eu vou pegar as dúvidas que vocês tiveram. Porque aí lá nos vídeos, né, naquele PDF tem vários comandos lá de data. Eu acho que não vai dar para me falar, para a gente falar tudo isso aqui hoje.
Por exemplo, lá eu mostro esse select now, que ele retorna a data atual. Aí eu tenho alguns comandos lá, por exemplo, o year. Não, o year. Acho que não é o year aqui não. Espera aí, deixa eu só conferir. Que ele retorna o ano. O year. Retorna o ano de uma data, o day, que retorna o dia de uma data, igual hoje é dia 1º. E a gente tem vários comandos, somar dias na data, subtrair dias da data, tá? Aí lá tem muitos exemplos disso. O outro é o agrupamento e ordenação. Esse agrupamento e ordenação é até fácil de fazer, de mostrar aqui, ó. Pegando até aquela query que a gente executou. Deixa eu abrir ela aqui. File, OpenScript, esse aqui, ó, script 3. Por exemplo, eu vou pegar essa query aqui. Na hora que eu executo ela, ele retornou e está selecionando o primeiro banco aqui, gente. Vou executar aqui para selecionar o outro banco. Porque eu fechei e abri de novo. Aí ele retornou aqui os estados. Mas aí a pessoa pode virar para você e falar, ô Leandro, mas retorna para mim os estados em ordem alfabética pelo o nome do estado. Aí você pode vir aqui e usar um order by com a coluna nome estado. Eu vou até pegar aqui o campo e a coluna, vai ficar mais fácil, tá? O campo não, a tabela mais a coluna. Executar, aqui, ó, ordenou pelo nome do estado. Vocês lembram que o Londres estava caindo lá no finalzinho? Aí agora ele está aqui, olha, depois do G e antes do M. Eu quero ordenar da forma decrescente, eu posso usar o desc aqui para fazer a ordenação. Aí ele ordena do maior para o menor, né, a ordem alfabética. Eu quero ordenar pelo país.nome. Pode ser isso também, entendeu? A gente pode casar. Olha, você ordena para mim o país.nome desk, porém, o país não, os estados.nome em ordem ASCII, de ascendente. Então você pode ir casando, né, essas ordenações. Olha só, pegou o I, porque está desk, tá vendo? Então ele pegou o I primeiro, está em ordem contrária, né, decrescente. E depois ele pegou o Brasil, e no Brasil ele já foi ordenando em ordem crescente, do A para frente, beleza? O comando group by eu vou deixar para ensinar na próxima aula, a gente vai passar porque a gente vai usar muito o comando group by. Aí eu até repasso ele, tá? Que é o comando de agrupamento. E os comandos de agregação. Agora essas etapas aqui do 8, gente, eu vou deixar para passar na próxima aula, que não dá para passar tudo aqui hoje ainda não. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Só um minutinho, por favor. Interromper.